Ele perdeu mais de 70 quilos e decidiu documentar todo o processo dele no YouTube. E nesse vídeo nós vamos avaliar de uma forma bem criteriosa todo esse processo. E eu aqui, como profissional da área da saúde, como nutricionista, vou colocar alguns pontos durante todo esse vídeo para que você possa aprender com uma análise mais clínica e mais criteriosa com relação às evidências científicas de todo esse processo. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao processo de emagrecimento desse cara aqui, o Edu Koff. O Edu Koff, para quem é mais das antigas e principalmente jogava Minecraft há uns bons anos atrás, sabe bem quem é essa figura. Ele é um youtuber de sucesso, inclusive. Eu, quando era moleque, acompanhava ele, assistia bastante, gostava muito. Ele tem um canal chamado Amenic, só que ele decidiu documentar todo o processo dele de emagrecimento. Ele saiu de 155 quilos até 79 quilos e ele colocou tudo isso nesse vídeo. Então hoje a gente vai avaliar o processo de emagrecimento do Edu Koff. Vamos lá. Hoje eu vou tentar fazer pra vocês aqui um mapa de todo o meu processo de emagrecimento, porque tem gente que esqueceu que eu era gordão. E eu sei que pra você que tá assistindo aí há muito tempo é meio impossível alguém pensar isso, mas sim, tem gente que esqueceu, simples assim, às vezes até eu esqueço, é normal. Eu vou tentar fazer com vocês aqui então hoje um mapa totalmente resumido de uma forma rápida, afinal é um assunto chato, então eu vou tentar colocar o máximo de fotos possíveis pra vocês entenderem um pouquinho basicamente como que aconteceu e quanto tempo demorou. E aí, se por acaso alguém que tá assistindo o vídeo agora quiser fazer alguma coisa que eu fiz e tá em dúvida, esse vídeo serve pra isso. Ou sei lá, se você quiser mandar pra alguém também, pode resolver. Vamos começar então. Hoje em dia, falar sobre emagrecer e ter uma saúde melhor é muito diferente. Lembrando, tá? Eu coloquei aqui uma velocidade de reprodução de 1.25 porque o vídeo tem 17 minutos. Então tenta não colocar aí uma velocidade muito rápida nos vídeos para não acabar ficando acelerado demais e você perder a linha de raciocínio. Da época que eu comecei a passar por esse processo. Então muita coisa mudou pra melhor, muita coisa mudou pra pior também, como tudo que acontece no mundo. Então pra vocês entenderem, pra vocês terem base... Eu sempre fui uma criança gordinha. Já teve uma época que eu fui magro, mas se eu falar assim que eu lembro de todos os detalhes, eu vou estar mentindo, porque eu era muito criança. Depois disso eu comecei a engordar, como qualquer criança gordinha, mas eu nunca tinha chegado num nível subatômico gordão, que foi o que aconteceu. Então vamos a datas. Eu me mudei pros Estados Unidos em 2017 e fui morar na mansão Brackman juntamente com meus amigos. Naquele estado eu já tava muito grande e o meu peso registrado foi de 155 quilos. Eu era um cara que não me importava com isso, então eu não tinha uma balança, eu não pesava, eu não sabia quanto que eu pesava. Então o máximo que eu registrei, que eu pisei e falei, opa, é esse? Foi 155 quilos. Naquele período eu cheguei nos Estados Unidos, estava comendo tudo que eu via pela frente, mas em 2018 eu comecei o processo para tentar emagrecer. Fiz todo tipo de loucura possível. Esse cara aqui, legal, caramba, que bacana. Esse cara aqui é o Caio Botura. Para quem não conhece, há muito tempo atrás ele foi o pioneiro para trazer a dieta flexível aqui para o Brasil. O e-book dele sobre dieta flexível foi um best-seller na época. Era assim, fenômeno. Ele foi um dos primeiros a falar sobre fitness, emagrecimento e dieta flexível no YouTube. Eu não sei como é que tá o canal dele hoje, não acompanho mais, mas eu sei que ele trouxe assim um papel bem significativo para a alavancagem midiática da nutrição aqui no Brasil. Caio Botura. E eu lembro dessa fase, inclusive, eles foram na mansão Brackman, ele foi na mansão Brackman para poder ajudar a galera que tava lá e servir mais como nutricionista, né? Ele fez especialização nisso lá nos Estados Unidos. E ele foi lá na mansão Brackman tentar trazer um pouco, né? E ajudar essa galera a emagrecer. E eu me lembro, se eu não me engano, ele falou... eu não lembro o vídeo agora, já faz muitos anos, mas ele falou que o Edu, como o ambiente era muito obesogênico ali, a galera, sem falar que eles estavam nos Estados Unidos, né? Então, por ter uma alimentação, um padrão alimentar mais ocidental, já torna o ambiente ainda mais obesogênico. Você tem tudo fast food, tudo de fácil acesso, com um preço bem acessível, porque a mão de obra lá é bem valorizada, o que é diferente aqui no Brasil. E basicamente, quando você tem uma obesidade, no caso do Edu ali, eu não sei a altura dele, não daria para estatisticamente montar o IMC, porque eu não sei a altura dele, mas assim, nitidamente, pelo percentual de gordura, é uma obesidade já passando do grau 1, já está em grau 2 ou até mesmo grau 3, dependendo ali do tamanho dele, mas pelo percentual de gordura é bem acentuado, tá? Tem, inclusive, respaldo técnico e científico para entrar em cirurgia bariátrica. Eu acho que, inclusive, é o que ele fez, vamos ver mais para frente. E seria um efeito louvável, inclusive, tá? Não tô desmerecendo a cirurgia bariátrica, inclusive é um grande avanço da ciência, mas vamos acompanhar aqui. Inclusive, zero carbo. Funcionou? Sim, funcionou. Eu saí de 155 quilos para 135 quilos, só que como o zero carbo não é uma coisa muito legal, o que eu fiz? Fui recuperando os quilos. Naquela época, mesmo eu tendo perdido 20 quilos, eu não conseguia olhar no espelho e falar assim, tô vendo tanta diferença. Eu vi o meu rosto murchando e tudo mais, só que eu não conseguia manter, porque 20 quilos é muita coisa, mas eu não conseguia enxergar. Foi então que dia 27 de abril de 2021 eu resolvi
entrar na mesa de cirurgia para fazer a cirurgia bariátrica. E eu tenho tudo anotado na minha ficha, gente. No dia que eu fui fazer a bariátrica, eu tava pesando 147 quilos. Então eu entrei na mesa de cirurgia depois de ficar 8 horas de jejum. Aí eu fiquei esperando o médico, entrei no quarto e tudo mais. Nisso já deu aí mais ou menos umas 10 horas, 11 horas que eu tava de jejum. E aí até eu deitar na maca, entrar na mesa de cirurgia e começar a fazer a cirurgia, eu já devia estar umas 13 horas de jejum. E por que eu tô falando disso? Eu tenho imagens do médico filmando e mostrando meu estômago de 40 centímetros em jejum de 13 horas. 40 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Só pra vocês terem noção, o meu estômago era do tamanho de uma régua. Mas caso você não tenha um parâmetro, isso daqui é um notebook de 14 polegadas. Era basicamente maior que um MacBook. E eu não tava falando da cabeça pra fora, o médico tava filmando. Eu vou mostrar pra vocês as imagens com o áudio dele, obviamente meio borrado, senão o YouTube vai boicotar o bagulho, mas não era uma coisa que a gente tava imaginando, era uma coisa real que ele tava mostrando pra mim ali. Bom, Edu, olha aqui, ó, estamos começando a tua operação. Deixa eu te apresentar o teu estômago. O teu estômago começa aqui, então você vê, ó, até aqui 10 centímetros, 20, 30, 40 centímetros. Ó. Isso aqui é o estômago, essa bolsa aqui. Então você vê. Pessoal, isso aqui é sinistro, tá? Sinistro. Por quê? Porque existem alguns relatos, inclusive, de imagens e ressonâncias, procedimentos feitos por imagem, né? Que é utilizado para ver a avaliação clínica ali de indivíduos que trabalham com o estilo do Corbucci. Sabe quando você tem que comer muita comida em um curto espaço de tempo? Essa galera, quando eles vão fazer exame de imagem, como uma ressonância, por exemplo, você consegue ver uma hipertrofia do estômago absurda, tá? Então, o que ele está mostrando aqui é muito interessante porque, olha a diferença. Mesmo que os indivíduos que praticam essa modalidade de esporte, que é comer o máximo possível no menor tempo possível, você tem uma hipertrofia muito grande, esses indivíduos, em sua maioria, costumam fazer estratégias nutricionais para evitar um sobrepeso ou obesidade. Agora, ver isso daqui em um indivíduo que tem obesidade em um nível mais avançado é ainda pior, porque você imagina, cabe um volume de comida muito grande, ele já está habituado a comer muito, os sistemas de recompensa e busca alimentar estão descontrolados, justamente por isso que a obesidade é uma doença crônica, e quando a gente fala que é uma doença crônica, ela não tem cura, você só vai ter um período em que aquela doença ela está sendo controlada e um período onde ela não está sendo controlada, que é quando o indivíduo de fato está obeso. Então é importante ressaltar isso, porque a galera costuma fazer uma estigmatização muito grande da obesidade e falar que assim, não, para você emagrecer você só precisa fechar a boca, ou para você emagrecer você só precisa parar de comer. Só que na verdade a doença, a obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser tratada como tal, inclusive pelas pessoas, porque como é uma doença, existem diversos fatores que culminam a piorar ainda mais a situação daquele indivíduo que está em obesidade. De comprimento aqui tem uns 40 centímetros e de largura aqui tem pelo menos uns 15. Você imagina quanto cabe aqui dentro. E por que eu tô falando disso? Porque na época eu sempre reclamei que é muito difícil emagrecer. E sim, a gente tem maus hábitos, a gente come errado. Isso eu entendo perfeitamente hoje em dia. Mas o roteiro e a fala pronta de todo mundo era simplesmente: fecha a boca que emagrece. Quando na verdade eu tinha 40 centímetros de estômago em jejum. Imagine o tanto de comida que cabia dentro daquele estômago. Então só comer salada não ia resolver, só fechar a boca não ia resolver. Era uma coisa biológica. Olha, eu não assisti esse vídeo, tá? Não, eu não assisti esse vídeo antes. Tô gravando aqui em primeira mão pra vocês. Eu sentia fome e eu comia muito mais do que qualquer pessoa. Mas fui lá, fiz a cirurgia bariátrica e tava feliz, tava contente. Já tinha emagrecido muito, meus hábitos mudaram bastante. E eu já conseguia me olhar e falar: eu não vou voltar a ser gordo, porque eu não quero, eu mudei. Justamente para isso. Foi então no dia 25 de abril de 2024 que eu decidi fazer a minha abdominoplastia, que é nada mais, nada menos do que retirar a pele que ficou sobrando, porque como eu era muito gordo, ficava sobrando a pele. E eu tive que cortar a pele porque tava pelanca. Então depois de 3 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu resolvi fazer a abdominoplastia e eu entrei na mesa de cirurgia com 101 quilos. Vale lembrar que o meu peso mínimo foi 98 quilos. Então quando eu fui fazer a abdominoplastia, obviamente eu tinha ganhado alguns quilinhos, mas não quer dizer que eu tava engordando, quer dizer que eu tava vivendo normal. Eu comia as coisas que eu queria, ia no restaurante, viajava, depois voltava para casa, fazia minha dieta. Eu vivia equilibrado. Então depois de 3 anos da cirurgia bariátrica, que eu saí de 147 quilos, eu tava com 101. Ou seja, 46 quilos a menos. Ó, veja só que interessante. Ele falou ali que o menor peso foi 99 e ele estava com 101. Esse reganho é um reganho pouco significativo, porque quando a gente fala, olhando as evidências científicas, quando a gente fala de um sucesso no emagrecimento, sustentar 10% desse peso corporal em até 1 ano já é um efeito muito louvável,
justamente porque a cada 1 quilo de peso perdido, o apetite se eleva em 100 calorias, o que torna ainda mais difícil o processo de sustentar esse emagrecimento. Por isso que a cirurgia bariátrica, ela vem como uma intervenção muito boa, justamente porque, olha só, o cara já perdeu mais de 30 quilos, olha o apetite dele, tá extremamente elevado. Agora, quando se tem uma intervenção de tratamento dessa maneira, dessa magnitude, com um resultado tão significativo, ele consegue, de fato, sustentar muito esse emagrecimento. E uma perda de peso tão considerável assim, a gente tem alguns relatos de evidência científica que podem vir a elevar a expectativa de vida em até 10 anos. Ou seja, se a pessoa perdeu essa quantidade de peso, pode ser que ela ganhe mais 10 anos de vida. Então é um absurdo, assim, é uma desproporção com um risco-benefício muito, muito positivo para o benefício. Por isso que é bem indicado. Inclusive, ele comentou ali o que eu estava falando com vocês de estigmatização, que a galera costuma a desmerecer quem faz esse tipo de tratamento, assim como tá vindo uma onda muito grande de gente que desmerece quem está emagrecendo e quem tem plausibilidade, né? Quem tem evidência de fato para utilizar as canetas anti-obesidade. Lembrando que são canetas anti-obesidade, não canetas emagrecedoras. Se você utiliza a canetinha para perder 5, 7 quilos, lembre-se, você está fazendo merda e vai dar muita cagada na sua saúde. Essas canetas, elas são para controlar a obesidade. Por conta disso, elas precisam ser usadas por pessoas, assim como ele, que precisam perder 20, 25, 30 quilos. E aí sim, de fato, vão ter uma resposta e um respaldo clínico significativo para poder utilizar esse tipo de medicação. Então, não, fazer a utilização desses tratamentos, dessas terapias, que vão além da dietoterapia, são positivas e devem ser incentivadas para quem tem o caso clínico específico, para quem tem clínica de fato para poder fazer a utilização disso. Só que o problema dessa cirurgia de tirar a pele é que ela é muito radical. Isso me deixou muito baqueado, porque eu tava sentindo mesmo na pele. Eu fiquei 8 meses me recuperando dessa cirurgia e 5 desses meses foram deitados, sem mobilidade, sem poder me mexer do jeito que normalmente eu me mexo. Aí é normal, desanimei um pouquinho, não tava treinando. Eu fiquei mais de 1 ano sem treinar, porque quando eu tentava treinar, a cicatriz doía. Eu não tava 100% recuperado, então eu fiquei 1 ano sem treinar, sem fazer absolutamente nada. E foi aí que eu cheguei a 108 quilos. Então, dia 17 de maio de 2025, eu falei: preciso de um médico, preciso de algo radical, porque senão eu vou desanimar. Obviamente, eu não vou voltar a ficar gordão igual eu era antes, porque eu já tinha isso na minha cabeça, mas eu queria algo assim para ser radical. E eu fui no médico e comecei a aplicar a canetinha Mounjaro. Só que eu decidi aplicar a canetinha dia 17 de maio. E eu só fui aplicar ela de fato no dia 16 de junho. Ou seja, quase 1 mês depois. Só que a transformação foi tão significativa que não era só eu que tava notando, era todo mundo em volta que tava notando. Foi aí que eu comecei a tirar as fotos na academia, que eu já tirava com frequência, e a galera começou a comentar. E é muito engraçado isso, porque eu treino desde que eu fiz a bariátrica. Depois de uns 6 meses que eu fiz a bariátrica, eu comecei a treinar e nunca mais parei. Mas a galera só começou a comentar mesmo, de fato, agora que eu emagreci muito mais. E aí, depois de toda essa história, chegamos no agora. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, estou aqui agora com 79 quilos, num peso que eu nunca imaginei que eu poderia chegar. Eu achava que eu já estava no meu máximo, eu achava que eu já estava no meu auge, mas eu cheguei a 79 quilos, ou seja, 26 quilos a menos desde que eu comecei o tratamento com o Mounjaro. Eu cheguei num peso que eu jamais imaginei que eu poderia chegar e é muito engraçado isso. Cada processo que eu faço mexe um pouquinho com a nossa cabeça e ensina a gente um pouquinho de alguma coisa. E por mais que muita gente fale que a gente fica bitolado com caloria e tudo mais, hoje eu posso dizer com toda certeza que eu consigo entender a comida. Hoje a comida não me controla, eu controlo a comida. Perfeito. Um contraponto aqui é importante. O que eu costumo ver é o seguinte: a galera utiliza essas medicações para poder utilizar a ideia do tipo assim, eu tô fazendo isso, eu fiz uma cirurgia bariátrica, ou eu tô utilizando as canetas anti-obesidade e, portanto, eu não preciso me preocupar com a qualidade da minha alimentação, porque isso daqui já vai fazer com que eu perca bastante peso, eu já consigo sustentar esse emagrecimento. Só que engana-se quem pensa assim. Inclusive, junto dessas formas de tratamento, dessas medidas terapêuticas, é aconselhável e, mais do que isso, é praticamente obrigatório você associar a mudança do estilo de vida, que a gente chama de MEV, né? MEV, mudança do estilo de vida, justamente para evitar o efeito rebote, que é o reganho desse peso. Para que você consiga ter uma boa qualidade de emagrecimento, você precisa associar tanto esse tratamento médico quanto o tratamento de dietoterapia. Por isso se faz de tanta importância o tratamento multidisciplinar, então médico, nutricionista, profissional de educação física, para você conseguir ter uma mudança de estilo de vida significativa. Assim como também é importante, como ele falou agora, que não é mais a comida que controla ele, mas sim ele controla a comida, fazer o tratamento
psicológico, psiquiátrico. Por quê? Porque tem um impacto muito significativo na nutrição comportamental, na alimentação. A alimentação por si só é um hábito, é um comportamento que é perpetuado. E por conta disso, podem existir inúmeras nuances aqui que vão interferir negativamente no sucesso desse emagrecimento. Tem dias que eu quero comer alguma coisinha mesmo, tem dias que eu quero ir no restaurante, mas sou eu controlando, não é mais a comida, não é mais a fome. Isso é muito bizarro. Então hoje, 4 anos e 7 meses depois da minha cirurgia bariátrica, eu tenho algumas coisinhas pra falar pra você que tá pensando e tá querendo fazer uma parada dessa. Se você tem dúvida entre fazer ou não fazer uma bariátrica, eu como uma pessoa que já fez, posso te dizer algumas coisinhas. Se você tá numa situação crítica e tem condições de fazer, faz, porque é uma coisa que vai mudar a sua cabeça. Eu fiz a cirurgia bypass, que ela não só corta o estômago, mas também corta o intestino. Então o caminho fica mais curto e o seu metabolismo muda junto. Mas também tem a sleeve, que só corta o estômago. Eu já vi várias pessoas que fizeram a sleeve, mas as pessoas voltam a engordar, porque a sleeve só corta o estômago, ela não muda o intestino. Obviamente vai muito da pessoa, tá, gente? Eu também já vi pessoas que fizeram bypass e engordar também, e é super normal, porque o estômago ele volta a crescer. Então você tem que se cuidar, independente, a cirurgia não é milagre, você vai ter que se cuidar, você vai ter que entender e obviamente respeitar o processo. Então se eu tô aqui quase 5 anos depois do jeito que eu tô, foi porque eu respeitei e eu entendi que eu precisava mudar, porque a cirurgia em si não faz milagre. A regra é simples, se a pessoa não se esforçar, se a pessoa não mudar a mentalidade, ela vai voltar a engordar. Lá atrás, quando eu falei que ia fazer minha cirurgia bariátrica, muita gente começou a comentar, não faz, você vai ficar doente. Não faz porque aconteceu tal coisa com meu tio, aconteceu tal coisa com a minha tia, minha mãe fez e aconteceu tal coisa. Eu recebi muito comentário assim. E a verdade mesmo é que as pessoas vão falar, elas falaram da minha bariátrica, falaram do Monjaro e vão continuar falando e descontando as frustrações da vida deles na gente. Porque a mesma pessoa que fala pra não fazer bariátrica, que fala pra não tomar Monjaro, que é perigoso, bebe álcool toda semana, às vezes tá fumando cigarro, às vezes fuma aqueles podzinhos, tá comendo tudo errado, tá fazendo tudo errado na vida, não pratica um exercício físico, mas agora o Monjaro é perigoso, a bariátrica é perigoso. Então se você tem vontade de fazer uma parada assim, você não tem que escutar ninguém, você não tem que escutar nem eu, você tem que escutar um médico, tem que conversar, tem que entender e obviamente fazer a melhor coisa pra sua vida. E não o que os outros estão falando. Eu espero que... Perfeito, Edu. Meu Deus do céu, que incrível, magnífico, excelente coisa. Não tenho nada pra comentar aqui, ele foi cirúrgico. Esse vídeo aqui então tem ajudado vocês de alguma forma e principalmente tem entendido o que aconteceu comigo nesse meio tempo. Tô muito feliz com o resultado, eu não fazia ideia que eu podia chegar nesse nível, eu não fazia ideia que eu podia chegar a 79 quilos. Isso daí pra mim foi uma surpresa, não foi só pra vocês, porque eu não fazia ideia de que eu podia chegar a ficar tão magro. E isso é bem legal porque eu sou uma pessoa que detesta fazer academia, eu vou porque eu preciso mesmo. E como eu falei pra vocês, já faz 4 anos que eu treino, que eu vou pra academia quase todos os dias, e eu ainda não gostei, eu não gosto, eu vou lá porque eu sei que precisa, eu sei que é importante pra mim, mas ter conseguido emagrecer assim, me olhar no espelho, me ver diferente, dá um pouco de gás e dá menos vontade de faltar. Então até nisso tá ajudando e eu vou continuar aqui fazendo o que eu faço sempre, gravando os vídeos pra vocês de comida, tentando ter o equilíbrio, mas obviamente sempre buscando evoluir. Mas é igual eu falei, é inevitável, não é mágica, você vai ter que mudar o seu pensamento, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. A grande pergunta é, você tá pronto pra fazer essa mudança? É, meus amigos, a Flórida voltou a escolher ser... Bom, aparentemente aqui o final do vídeo ele vai falar sobre a rotina dele, então vamos concluir aqui. Seguinte, pessoal, no final ele comenta muito sobre esse processo de que as pessoas começam a criticar muito, falam muito mal, começam a julgar os indivíduos que estão passando por essa dificuldade, estão em obesidade e precisam receber um tratamento multidisciplinar e na sua maioria das vezes recebem esse tipo de comentário, de que eles são fracassados, de que eles só precisam fechar a boca, de que emagrecer é fácil, só que se esquecem ou na maioria das vezes são tolos, economicamente intelectuais, vamos por assim dizer, para ser menos grosseiro e direto, é que essas pessoas não entendem que a obesidade ela é um processo multifatorial e ela é uma doença multifatorial. Existem inúmeras coisas que interferem e impactam tanto negativamente quanto positivamente em um indivíduo obeso. Por quê? Porque essa obesidade ela é um ciclo que se retroalimenta. Esse indivíduo ele começa a ganhar gordura e esse ganho de gordura aumenta a resistência à insulina, que vai fazer com que ele lide pior com a ingestão maior de carboidratos. E aí ele já vai estar em um processo de superávit crônico, então ele vai estar ingerindo mais calorias do que ele deveria ingerir durante muitos anos. Isso vai prejudicar ainda mais a resistência à insulina e isso vai fazer com que haja depósito de gordura lá no seu fígado, que é conhecido como esteatose hepática não alcoólica. Todo esse processo de resistência à insulina faz com que haja menor captação de glicose no seu cérebro. Aquele indivíduo, por ter uma resistência à insulina, uma menor captação de glicose no cérebro e ter um tecido adiposo hipertrofiado e hiperplásico, ou seja, além de aumentar o tamanho, ele vai aumentar em quantidade, isso vai caracterizar coisas que vão gerar prejuízos muito significativos à saúde, como, por exemplo, o que a gente chama de diabetes tipo 3, que é uma maior predisposição a ter Alzheimer, justamente porque você tem menos glicose lá no seu cérebro, menos
menos energia no seu cérebro. E com isso vai fazer com que aquele indivíduo também tenha um desbalanço do sistema de recompensa, onde ele vai dar um valor muito maior a comidas hiperpalatáveis e um valor muito menor a comidas que são mais nutritivas, que possuem uma qualidade nutricional muito maior. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se eventualmente surgir a opção para ele de comer um hambúrguer, ele vai gerar um valor muito significativo, não só na palatabilidade, como também no todo, de comer esse hambúrguer ao invés de escolher um prato, por exemplo, de arroz, feijão, frango grelhado, legumes, verduras e uma boa quantidade de frutas, uma boa porção de frutas. Mesmo que esse lado que tem mais qualidade nutricional gere mais saciedade, justamente porque o sistema de recompensa dele está descompensado, digamos assim. Então tome muito cuidado quando você for julgar uma pessoa que está passando por um quadro de obesidade e você vai falar que ela só precisa fechar a boca, ou você vai falar que a única coisa que ela precisa fazer é tomar conta mais da alimentação dela e esquecer todos os fatores. Essas pessoas, elas estão fisiologicamente doentes, elas precisam de uma ajuda e é uma ajuda multidisciplinar. Você não vai ajudar essa pessoa apontando o dedo na cara dela e falando que ela só precisa emagrecer, que ela tá fazendo merda, que ela vai morrer. Ela já sabe disso, ela sabe que a situação dela é crítica e que ela precisa de ajuda. Só que ao invés de você ajudar ela, você tá prejudicando e tá afastando ela de ter um contato melhor, de ter uma melhora na qualidade de vida e uma melhora na expectativa de vida. Porque como eu falei para vocês, essa quantidade de perda de peso já é datado em evidências científicas. Nós temos muitos relatos, nós temos bons artigos que comprovam que há possível um ganho de expectativa de vida de até 10 anos. Então, tome muito cuidado, incentive e estimule as pessoas de forma positiva. Não fica julgando, não fica fazendo nada nesse sentido, porque a obesidade ela é uma doença crônica, ela precisa ser tratada como tal, precisa ser levada a sério como uma doença, assim como qualquer outra. Além disso, eu quero dizer o seguinte: você não vê pessoas andando na rua que têm doença autoimune, que é onde o nosso sistema imune ataca ele mesmo, como por exemplo uma artrite reumatoide. Você não vê essas pessoas na rua tendo que justificar que elas usam, por exemplo, adalimumab, que é um imunobiológico, que vai fazer com que o sistema imune ele dê uma abaixada. Por quê? Porque é normal, é uma doença. Então, por que diabos você tem que fazer com que a pessoa que está saindo de um quadro de obesidade, saindo para um sobrepeso, ou até no caso dele, que já está num peso eutrófico, ele precise ficar justificando todas as alternativas de tratamento que ele está fazendo, ao invés de ser incentivado? Então comece a levar mais em consideração esses pontos, entenda que o processo de emagrecimento ele é difícil, ele é complexo, e sem um acompanhamento de um profissional capacitado, ele não vai ser feito de uma forma qualitativa e o reganho de peso vai ser fato. Vai ser factível. Por quê? Porque sustentar o emagrecimento é um processo muito difícil, mesmo quando se faz uma cirurgia bariátrica, porque se não houver mudança no estilo de vida, essa pessoa vai acabar tendo um aumento do apetite muito significativo e vai acabar comendo mais do que deveria, e com isso vai estragar todo o processo de emagrecimento que se teve por conta do tratamento. Então, utilizando análogos de GLP-1, GIP, ou seja, Mounjaro, Ozempic, Wegovy, qualquer que seja a forma terapêutica, ou fazendo uma cirurgia bariátrica, é importante ressaltar que precisa ser acompanhado também de dietoterapia, mudança de estilo de vida. Então você vai ser necessário você fazer um tratamento multidisciplinar. E se você quer aprender um pouco mais de todos esses processos que eu falei, todos os desbalanços hormonais e endócrinos que são relacionados à obesidade, eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo o motivo pelo qual a gente engorda todo ano e o porquê que você deveria tomar conta disso e mudar a sua alimentação. Então clica nesse vídeo aqui que você vai ser direcionado para ele e vai entender um pouco mais sobre esse processo.